Bom dia, bem-vindos a mais um culto online da Igreja Evangélica de Algés. Espero que se encontrem todos bem e que estejam preparados e com o coração disposto a louvar, a adorar, que é o que vamos começar aqui por fazer, como é nosso hábito. Mantemos esta ordem de programa. Antes disso, vamos dirigir-nos em oração para entregar este tempo a Deus. Senhor, obrigado porque estamos aqui, cada um nas suas casas, mas ainda com esta vontade e esta disponibilidade para te estar a louvar, a adorar e também com vontade de ouvir a tua palavra, de sermos edificados e de sermos, de crescermos em ti para estarmos cada vez mais de acordo com a tua vontade. Tu possas abençoar cada um nas suas casas e que o teu Espírito Santo se possa fazer presente na vida de cada um que está aqui a participar online neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos então de seguida com o louvor. Nós vamos mais à frente ter a mensagem e nessa mensagem vamos percorrer algumas passagens de 1 Samuel, em vários capítulos. Vamos saltar para percorrer uma história que é um pouco comprida, mas convido a que todos vão preparando as vossas Bíblias para poderem depois acompanhar a leitura. Então ficamos com a parte de louvor e adoração e a seguir virá a mensagem. Até já. Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem. De seguida vamos ter o nosso tempo de louvor, mas antes gostaria de partilhar com vocês uma passagem que conta uma história que eu acredito que muitos de nós conhecemos. A passagem está em Marcos 4, 36 a 41 e diz o seguinte: Então, deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos o seguiram. Nisto, levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas: Parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Jesus disse então aos discípulos: Por que é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles de facto estavam cheios de medo e diziam uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesta manhã que nós possamos realmente pensar no que diz esta passagem. Quando as circunstâncias parecem muito tempestuosas, que possamos não ter o foco nas ondas e no vento e nas circunstâncias difíceis, mas ter fé que a pessoa que está no nosso barco controla tudo isso e que nos vai ajudar a passar e ultrapassar todas as tempestades da vida. Quando Cristo caminho abriu, quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor
Diz assim em Jeremias 29, de 11 a 13. Pois eu sei os planos que tenho para vós, são planos de prosperidade e não de desgraça, planos que se concretizarão num futuro de esperança. Se me invocarem e me prestarem culto, eu atenderei os vossos pedidos. Buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de todo o vosso coração. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te em mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, eu quero me seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, eu quero Bom dia, a Igreja de Algés, nossa família. Eu e a Mariana estamos aqui em Faro e é um prazer podermos participar convosco, celebrarmos juntos aquilo que Deus tem feito. E embora neste contexto estejamos limitados, sabemos que a palavra de Deus não está limitada e sabemos que enquanto a igreja física fecha portas, há uma igreja que se reúne nas casas e onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está lá connosco. E Deus nunca nos prometeu que o Evangelho seria uma forma para escapar às circunstâncias da vida, mas sim um modo de vida no meio de qualquer que seja a circunstância. Então nós queremos partilhar uma música que fala simplesmente sobre quem Deus é. Porque quando olhamos para Deus e não para as circunstâncias à nossa volta, então a nossa fé é renovada, a nossa esperança é viva, é forte, porque comparado com Deus não há nada maior. Então a música chama-se Nome Altíssimo. desde o seu esplendor da glória, Jesus ao mundo desceu. Tomou a forma de servo, Jesus na cruz morreu. Quis Deus quebrantá-lo como oferta de expiação.
expiação, cumpriu a sua justiça e em glória ressurgiu. Plenamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo és o Rei sobre todo o ser. De todo nome acima é o teu, nome altíssimo te exaltará. Tumba já está vazia, Jesus, o Cordeiro venceu. O céu uma voz adora, Jesus, o Pai o exaltou. A Ele seja o domínio, a honra e majestade, sabedoria e glória por toda a eternidade. Plenamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo és o Rei sobre todo o ser. De todo nome acima é o teu, nome altíssimo te exaltará. Rendido estou, proclamarei que só tu és Senhor. 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 Plenamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo és o Rei sobre todo o ser. De todo nome acima é o teu, nome altíssimo te exaltará. Que Deus os abençoe, que Deus vos renove e que a visão do Cristo exaltado esteja sempre diante dos nossos olhos. Temos saudades vossas e aguardamos um dia, esperemos que breve, em que podemos estar juntos e celebrar presencialmente uns com os outros. Deus os abençoe, uma boa semana. Amém. Bom dia, irmãos.
Para a próxima música eu escolhi uma passagem que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 3 a 7, que diz o seguinte: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E da mesma forma que o Senhor falou a Jeremias através da analogia do oleiro, também a próxima música usa esta analogia para afirmar que queremos ser transformados por Deus. Portanto, ao cantarmos a próxima música, procuremos ter a consciência daquilo que estamos a afirmar, de forma a buscarmos de coração a plenitude em Jesus Cristo. Um bom domingo a todos. Quero saber mais de ti, Deus, tal como o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu espírito e refletir no mundo teu amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu espírito e refletir no mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu espírito e refletir no mundo teu amor, e refletir no mundo teu amor, e refletir no mundo teu amor. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Somos incapazes e necessitamos de Deus, da sua graça que Ele nos concede a cada dia e que provém realmente de um amor tremendo, um amor grande, maravilhoso que Deus tem para cada um de nós e que nós não merecemos. Que Deus vos abençoe. Hoje vamos continuar, tal como temos feito nas outras semanas, a analisar, a tratar o tema que aparece nos devocionários durante a semana e tentamos aqui desenvolver um aspecto, uma parte desse tema. Ao longo desta semana tivemos com o tema de os inimigos do coração e é disso que vamos falar.
Começo por contar uma história desta semana. Passou, eu estive a tentar trocar de carro. O meu carro ainda está em boas condições, não tem assim problemas maiores, mas já começa a dar às vezes um problemazinho ou outro, e antes que dê grandes despesas, eu estou a pensar trocá-lo. Então fui a um dos stands onde estou a pensar comprar e pedi para fazer uma avaliação, quanto é que eles me podem dar à troca. E o senhor que fez a avaliação viu o carro e fez uma avaliação de uma forma que eu não estava à espera. Foi muito simples. Chegou, viu o carro por fora, tirou umas fotografias, nem abriu o motor para ver o capô, nem ligou o motor sequer, viu só os quilómetros, tirou umas fotos e com base nisso vai fazer uma avaliação. E achei curioso como ele olhou apenas para o que está visível e não para aquilo que pode ser mais importante. Mas também entendo que é difícil olhar para um carro e fazer uma avaliação e ver se está tudo mesmo bem assim à primeira vista. Mas a verdade é que o senhor nem sequer tentou. Eu não sei se todos sabem isto, mas os carros modernos estão todos equipados com a possibilidade de serem analisados por uma máquina de diagnóstico. Normalmente há uma ficha no carro, a máquina liga-se nessa ficha e consegue ler-se problemas que não estão visíveis, mas que existem no carro, e desta forma muito facilmente identificar o que há para arranjar. E este acontecimento, esta semana, coincidiu com o nosso tema, que é inimigos do coração. E isto fez-me pensar numa analogia entre os carros e as pessoas, porque nós podemos ver facilmente os sinais exteriores, ou nos sinais exteriores o que se passa com as pessoas, ou o que é que elas são. Podemos avaliar a situação das pessoas pelas suas reações, pelas suas atitudes, por aquilo que dizem, por aquilo que fazem ou pelo que não fazem. E a conduta das pessoas é uma coisa que está visível. E se estiver errada, alguma coisa que não está bem, isto de acordo com um certo padrão, no nosso caso é o padrão bíblico, é fácil, pelo que está à vista, identificar um problema e tentar ajudar em termos de conduta, de atitude. Às vezes não é para ajudar, às vezes temos a tendência só de observar e criticar, mas o que interessa é que consegue-se ver por fora. Mas não existe, como nos carros, uma máquina de diagnóstico para nós ligarmos e vermos como é que está a condição do que não se vê, como é que está o coração. Até que ponto é que há problemas que não se manifestam nas atitudes, mas que há problemas no íntimo, no coração. Podemos ver sinais externos. Jesus disse certa vez que depois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pelo que as pessoas dizem, podemos em parte entender o seu coração, mas é apenas uma pequena amostra de algo muito mais complexo. É tão complexo que, em geral, nem nós próprios conseguimos totalmente avaliar o que vai no nosso coração e, muito menos ainda, controlar o que vai no nosso coração, modificar. Mas isto era bom que o conseguíssemos, porque o coração é algo que cruza todas as áreas da nossa vida. O que existe no nosso coração vai influenciar muita coisa, a maneira como lidamos com os outros, como relacionamos com amigos, ou namorado, ou marido, ou esposa, como educamos os nossos filhos e como lidamos com os nossos, mesmo com os nossos problemas, de uma maneira mais alegre, ou mais triste, ou as nossas emoções, de que forma é que nós mostramos as nossas emoções, ou lhes damos mais intensidade ou menos, tem muito a ver com o que se passa dentro do nosso coração. Por isso era bom que nós conseguíssemos controlar, mas não conseguindo controlar, ou não conseguindo entender em profundidade o coração, então temos que ser cautelosos e vigilantes com o nosso coração, com as coisas que nos afetam, com as coisas que podem prejudicá-lo e que se chama, neste estudo, os tais inimigos do coração. São vários, entre eles está a ira, a culpa, a ganância e outras coisas que se podem instalar, podem afetar-nos e com o tempo
alteram o nosso coração e aprisionam-nos com certas coisas que não conseguimos resolver facilmente. Hoje gostava de ver na Bíblia o exemplo de duas pessoas que estiveram em situações, no que se refere ao estado do seu coração, que parece que são opostas. E essas pessoas são David e Saul. Muitos com certeza conhecerão o relato e a relação entre Saul e David, mas para quem não conhece, ou para quem não se lembra, vou aqui tentar fazer um resumo. David era pastor de ovelhas, de uma família de 8 irmãos, e ele protegia o seu rebanho, mas protegia-o sempre contando com a ajuda de Deus e com a mão de Deus. E por causa disso chegou a matar ursos e a matar leões para proteger as suas ovelhas. E mais tarde, numa luta que houve, por muitos conhecida, entre o povo de Israel e os filisteus, em que estava um gigante que era Golias, também com essa mesma dependência de Deus, David ofereceu-se para ir à luta, mas confiando que era Deus que ia lutar ao lado dele, que ia lutar por ele. E com isso ele derrotou o gigante Golias e livrou nessa batalha Israel da mão dos filisteus. Bom, antes dessa batalha, nós podemos ver esta consciência que David tinha, quando ele, antes dessa batalha em que venceu Golias, disse ao rei Saul, o rei daquele tempo: "O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu." Então, David não foi para a luta com a ideia que era o maior, mas sim com a ideia que o mesmo Deus que tinha sido fiel ia ser também nesta situação. Se calhar ainda mais complicada, mas o Deus era o mesmo e o seu poder também não tinha limite. Ora, depois disto, depois de Davi lutar com Golias e ter esta vitória, o rei Saul acolheu Davi na sua casa e houve uma ligação muito forte de amizade entre Jónatas e David. Jónatas, o filho do rei Saul. O povo, por outro lado, ficou muito impressionado, claro, e muito agradecido com o que David tinha feito, com a sua contribuição. E em seguida, por causa disso, aconteceu uma coisa que nós vamos ler aqui em 1 Samuel 18, 6 a 9. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando David voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Bom, Saul ficou muito afetado com aquele acontecimento e vemos que deixou que aquele acontecimento, aquela admiração que o povo ficou para com Davi, afetou o seu coração. Com insegurança, com medo, que Davi tivesse maior admiração de parte do povo e, em consequência disso, ele alimentou no coração algo que se transformou em ira. E por causa disso passou a desejar que Davi morresse. E entregou-lhe até uma filha para casar, uma filha de Saul, para casar com ele, achando que isso o distrairia e assim seria mais fácil ser morto pelos filisteus. Portanto, era uma espécie de um presente envenenado. Mas a situação ia piorando para Saul. E em 1 Samuel 18, 28 a 29, que eu vou passar a ler, vemos isso mesmo. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi.
Saúl inicialmente esperava que Davi fosse morto pelos filisteus. Não queria ser ele, matar. Mandava-o para a guerra e podia ser que acontecesse alguma coisa automaticamente. Mas depois o sentimento crescia no coração de Davi, acabou por levar Saúl ainda mais longe. Ele começou a tentar apanhar Davi para o matar. Matar ele próprio. E à medida que o seu coração adoecia mais com este mal, e que o seu coração ficava mais afetado com este sentimento, acabou por se tornar uma obsessão, esta de matar Davi, e condicionou todas as suas reações. Tudo à sua volta ficou afetado de tal forma que uma vez chegou a tirar uma lança ao próprio filho num jantar, por causa dele ser amigo de Davi e de o estar a defender. Podemos ler aqui em 1 Samuel 20, 30 a 33. Então se acendeu a ira de Saúl contra Jónatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jónatas a Saúl seu pai e lhe disse: para que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saúl atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jónatas que já o seu pai tinha determinado matar a Davi. Bom, então Saúl estava realmente já, podemos dizer, descontrolado, e que já o afetava profundamente. Mais tarde, ele continuou a sua perseguição, Saúl continuou a sua perseguição a Davi, a tentar apanhá-lo para o matar. Estou aqui a fazer uma história muito resumida do que está do relato bíblico. Mais tarde, na sua perseguição a Davi, chegou mesmo a matar os sacerdotes do Senhor, da terra de Nob, e todos os habitantes de Nob. Podemos ver aqui em 1 Samuel 22, 18 a 19. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode de linho, ou seja, que vestiam as vestes de sacerdote. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou o fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Tudo porque estes sacerdotes tinham ajudado no caminho a Davi. E ele ficou a sabê-lo. Ora, o estado que estava o coração de Saúl, vemos aqui que o levou já a fazer coisas horrendas, não é? Coisas que iam completamente contra aquilo que ele acreditava, contra os seus princípios, trocar os seus valores. E porquê? Porque Davi era uma ameaça real ao seu reino, à sua pessoa. Ele queria roubar-lhe o reino. Ele ofendeu, faltou-lhe ao respeito, ameaçou, atacou. Não, nada disso. Apenas porque Saúl deixou que aquela inveja, aquela insegurança afetasse o seu coração. O seu coração estava contaminado com este problema. E temos estado aqui a observar as atitudes de Saúl e o seu coração, mas não vimos aqui ainda o que é que se passará com Davi. Ao longo deste relato, ele tem sido um fugitivo, Saúl tentar apanhá-lo, ele a fugir, mas não sabemos bem o que vai no seu coração. E a injustiça de ser perseguido, ser perseguido não tendo feito nada de mal, deve ser das piores coisas. E o sentimento de traição, ter servido o rei em tudo, porque ele sempre se dispôs a tudo o que o rei lhe pediu. E mais, o rei ofereceu-lhe a filha, portanto, dava a ideia que queria ser amigo dele, não é? Era genro do rei, Davi. E de repente há aqui uma atitude que não bate certo com o resto. Era tudo uma forma de o conseguir matar. Como é que se sentiria Davi com este tipo de traição, com este tipo de engodo? Como é que estaria o seu coração com todas estas agressões? Mas Saúl continua a perseguir Davi, até que, por uma circunstância, Saúl fica à mercê de Davi. E Davi tem agora a oportunidade de o matar e de se livrar desta pessoa que o persegue injustamente. E olhando aqui para o que Davi faz, percebemos finalmente como é que estava o coração de Davi. Então vamos ver aqui o relato
1 Samuel 24, 1 a 6. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que David está no deserto, em En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de David e dos seus homens, nas falas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns corrais de ovelhas, no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, David e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de David lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás que bem te parecer. Levantou-se David e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, depois, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Ora, reparem no que diz no versículo 5, em que David diz que bateu-lhe o coração, ou noutras versões diz que o coração doeu a David. Ou seja, esta atitude de apanhar ali o rei a jeito para o matar era contrário ao seu coração. Nós aqui vemos que o coração de David não estava como o do rei Saul. Não estava amargurado, não estava vingativo, não admitia esta atitude de aproveitar para o matar. E continua aqui o relato no 7 a 12, no capítulo 24, versículos 7 a 12. Com estas palavras, David conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre ti e mim, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Então David explicou ao rei que não estava em condições de o matar. Se alguém fizesse a justiça seria Deus, mas que ele não o faria. E vemos aqui a reação depois de Saul, mais à frente. O 16 a 17. Tendo David acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho David? E chorou Saul em voz alta. Disse a David: Mais justo és tu que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Então vemos aqui que David tinha um coração, vamos dizer que é saudável. Ele diz no versículo 11: Não há em mim nem mal nem rebeldia. E apesar de toda a injustiça que ele sofreu, de toda essa perseguição, todo este sofrimento, ele não matou Saul. A sua reação foi de um coração humilde e sincero, não de um coração amargurado e ressentido. E Saul acabou por perceber que estava errado com isto, não é? Todos passamos por momentos de crise e tensão com outras pessoas. Em contextos, em todos os casos em que haja pessoas, onde há pessoas, há conflitos entre pessoas, em geral, não é? Seja no trabalho, na família, dentro da igreja. Pode ser porque há opiniões diferentes, ou porque há insegurança, ou apenas porque acreditamos que temos razão e queremos fazer valer a nossa posição. E podem ser, em muitos casos, razões válidas que nos levam a ter estas lutas, mas temos que estar atentos para que estas lutas não afetem o nosso coração. Há tantos casos, por exemplo, dentro de famílias, em que os membros da mesma família deixam de se falar durante anos,
por coisas insignificantes. Conheço um exemplo em que havia um objeto que havia um irmão que queria, como herança do pai, e o irmão ficou com ele, não lhe disse nada, não lhe perguntou, nunca mais se falaram durante anos. Ou dentro da igreja também há muitas relações e pode haver um dia em que uma pessoa diga uma coisa, a outra não gosta, ou o pastor não teve aquele tempo que a pessoa estava à espera de atenção, e às vezes é motivo ou para abandonar a igreja ou para falar mal dos outros, enfim. É fácil nós deixarmos que o nosso coração seja afetado com coisas que são em si mesmo pequeninas, mas quando afetam o nosso coração, quando nós deixamos que essas coisas cheguem assim tão fundo, tornam-se coisas gigantes. E temos que ter cuidado com isso. E acontece em muitos casos. Às vezes ouvimos pessoas a contarem histórias de desentendimentos que tiveram com uma determinada pessoa, e a pessoa está realmente muito exaltada com aquilo, vê-se que está afetada, que está exaltada, mas quando começa a contar os pormenores, ficamos assim sem essa certeza de quem é que tem razão. Então percebemos nesse momento que o seu coração foi atingido, ou seja, a pessoa, o resto já está comprometido, a pessoa já não pensa com clareza, e aquilo que está a dizer é porque o seu coração está magoado, está afetado, e isso influencia tudo o resto. Eu, claro, já estive em muitas situações de tensão, e provavelmente muitos aqui que estão a ouvir também, mas graças a Deus tem havido sempre pessoas que me dizem: guarda o teu coração, tem cuidado, guarda o teu coração, para que essas coisas não se avolumem e não tomem dimensões desproporcionais. Eu nem sempre consigo fazer isso, guardar o meu coração, mas ao olhar, por exemplo, de Saul, claramente vejo que isso, David e Saul, vejo que isso é importante. Porque no caso de Saul não havia nenhuma razão para ele fazer um problema tão grande, para reagir assim, mas o seu coração é que estava alterado, e por isso ele caiu neste ridículo de andar a perseguir uma pessoa para a matar, uma pessoa que o servia, uma pessoa que não era nenhuma ameaça, mas porque tinha uma suspeita, ficou com essa insegurança. E Deus conhecia o coração de Davi, e por essa razão o tinha escolhido para ser o futuro rei. Mas sabemos que mais tarde Davi também errou, também teve situações em que teve atitudes que não eram de um coração que Deus aprecia, e então vemos que o facto de nós termos um bom coração não é uma garantia que nunca vamos ter uma atitude má, não é? Temos na mesma que o vigiar. Davi também tinha de guardar o seu coração, e todos temos de o fazer hoje. Há vários inimigos do coração, como foi apresentado nos dias dos devocionais ao longo da semana. Esta história parece-me que é mais sobre o inimigo, que é a ira, e podemos pensar em que situações poderemos estar nós a viver e em que transformamos uma pequena diferença numa guerra, ou uma suspeita, ou uma desconfiança, numa certeza de que aquela pessoa está para nos prejudicar, e tudo o que ela faz passa a ser uma coisa errada. E temos que pensar quando essas coisas acontecem, qual é a nossa atitude. Se é como de Saul, que transformou uma pequena coisa numa guerra, ou como Davi, que decidiu recompensar com o bem aquilo que estava a passar. Isso foi o que Davi fez. Davi recompensou com o bem, perdoou toda aquela perseguição, todo aquele estrago que o rei Saul fez. E nesse sentido fica aqui também o desafio de nós analisarmos como está o teu coração hoje. Está pesado, como o de Saul, por causa de um problema que se arrasta contra alguém, contra alguma instituição, ou está liberto, como o de Davi, que embora estivesse perseguido, não deixou que isso alterasse quem ele era e aquilo em que ele acreditava. Então fica este desafio para cada um avaliar o que há hoje na tua vida que está a afetar o teu coração. Podes ter razão, pode ser uma situação com certeza que tu estás com a razão,
neste assunto em questão, mas se isso está a contaminar o teu coração, então sim, tu tornas-te muito mais prejudicado do que apenas do que o tamanho que tem o problema. Amargura, ressentimento, são coisas corrosivas que temos que limpar do nosso coração. E qual é o remédio para limpar isso? Bom, vemos que Davi aplicou, que é o perdão. Davi perdoou todas essas injustiças que lhe estavam a ser feitas. E é preciso fazer como Davi. Ele tinha razões para estar assim, mas perdoou mesmo assim. Então vou deixar aqui apenas a receita que foi apresentada no devocional de ontem, em 4 pontos, para estas situações em que temos que têm a ver com ira no nosso coração. E são assim: primeiro, identifica com quem estás irado, com quem é que estás zangado. É com uma pessoa, com uma instituição, alguma coisa que sentes zangado, que sentes irado. E normalmente nestas situações nós achamos que essa pessoa ou essa entidade deve-nos alguma coisa, que é o ponto 2. Define o que é que te devem. Devem-te respeito que não tiveram, devem-te dinheiro, seja o que for. E depois de estabelecer o quanto te devem, então vamos para o ponto 3. Perdoa, anula essa dívida. Sabes quanto é? Se tens razão, anula essa dívida. Perdoando. E dessa forma ficas liberto dessa prisão, dessa necessidade de acerto de contas, porque as contas estão certas a partir do momento que decides perdoar-te. Mais um ponto 4 é não permitir que a ira se volte a acumular na tua vida novamente. Espero que possam fazer este exercício e que isto seja útil. E que Deus possa usar esta mensagem para preservar o teu coração e que ao olhar para ti, Deus veja o mesmo que viu em Davi, quando o ungiu como futuro rei. Um bom coração, um coração puro. Que Deus vos abençoe. E o nosso culto está a chegar ao fim. Esta semana não temos aniversariantes, a quem cantar os parabéns. Ficamos apenas com a informação que vamos manter as mesmas atividades, reunião de oração à terça e à quinta por telefone, às 18h30, e na quarta-feira, às 18 horas, também teremos o tempo com adolescentes através do Zoom. Desejo-vos o resto de boa semana. Ficamos ainda com a última música feita preparada pelo Grupo Louvor, e uma boa semana para todos. Eu só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltarei. Eu só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltarei, teu nome santo